E aí, galera, Daniel Wilch aqui. Recebi uma pergunta, duas perguntas, na verdade, bem interessantes. E eu queria fazer uma reflexão. Voltar mais de 30 anos para responder a tal da pergunta. E aí, a pergunta é a seguinte: como é que times multidisciplinares conseguem reduzir o time to market? E cases de sucesso de implementação desses times. E aí eu imagino que você esteja doidinho que eu fale sobre o modelo Spotify, mas eu não vou falar sobre o modelo Spotify, ou talvez eu fale lá no final do vídeo a respeito disso. Mas eu quero trazer algumas características, né, do que a gente pode pensar a respeito de equipes multidisciplinares. Então, quando a gente pensa em equipes multidisciplinares, a gente está falando de ter pessoas na nossa equipe que são de áreas diferentes ou áreas que se complementam. Então, muitas equipes que vocês de repente acompanham ou veem aí no dia a dia, elas têm todo mundo que é de um determinado papel fica num lugar, todo mundo que é de outro papel fica em outro lugar, e o trabalho avança de uma equipe para outra, né? Então é mais ou menos funcionamento em silos de trabalho. Isso pode ser legal em alguns aspectos, mas em muitas vezes a gente tem um problema do conhecimento, que ele não cresce dentro da equipe. Entre as áreas, né? De repente na equipe, nossa, todo conhecimento técnico lá, na equipe de desenvolvimento de software, show de bola, mas aquela galera conhece zero de negócio e de repente não se conecta na ponta, vamos chamar assim. Então existem dificuldades muitas vezes quando a gente não tem uma equipe multidisciplinar trabalhando, quando não existe uma necessidade de construção de conhecimento entre as áreas, né? E eu falo muito que as metodologias ágeis, né, o pensamento ágil, ele tem uma questão da gente estar constantemente transformando o conhecimento do tácito para o explícito. Então, aquele conhecimento que ele está acontecendo dentro do time, o meu interesse é de padronizar esse conhecimento, de fazer esse conhecimento vir à tona, fazer ele se tornar presente dentro do time, né? E aí eu quero trazer alguns pontos aqui, né? São bem interessantes para a gente discutir. Eu estava estudando um dos artigos aqui, que é um dos clássicos em relação a desenvolvimento de produtos e tal, e é um artigo chamado The New Product Development Game. E eu vou usar esse artigo para responder e discutir a respeito do porquê que pode ser legal a gente usar um time multidisciplinar, né? E cuidados que a gente tem que ter em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, como que essas equipes podem ajudar a gente a avançar e ter entregas de produtos mais interessantes, né, para o mercado que a gente atua, tá bom? Então, para quem conhece o Scrum, né? Scrum, beleza, lá do rugby e tudo mais. No artigo de 1986, Nonaka e Takeuchi, que são duas grandes referências em relação à gestão de conhecimento, e de onde eu puxo muito desse meu princípio de transformar o conhecimento tácito para o explícito, Nonaka e Takeuchi, eles falam, né, numa das sessões do artigo tem Moving the Scrum Downfield. Então, eles começam a trazer a metáfora do Scrum, né, em relação a como que o projeto pode ser desenvolvido. E aí, eles não falam em modelo waterfall ou modelo ágil ou coisa parecida. O que eles trazem na discussão é do tipo, existe um modelo sequencial de trabalho, onde você tem fases de desenvolvimento de um produto ou de um projeto, um desenvolvimento sequencial, e você pode também trabalhar em movimentos de overlap, onde de repente, enquanto eu ainda estou fazendo uma etapa, de repente eu estou começando outra, né? E nessa questão do overlap, eles trazem dois modelos que eles estudam. Então, teve um modelo que eles viram executando lá, por exemplo, na Honda, e teve um outro modelo que eles viram funcionando, de repente, deixa eu pegar um exemplo aqui, na Fuji, né? E o sequencial que eles viram funcionando na NASA, né? E talvez faça super sentido, não? Fazer um ônibus espacial, talvez eu tenha que construir de modo sequencial o processo, fazer um avião, talvez de repente o avião em si eu não consiga fazer um modelo baseado em overlaps, né? Então, a natureza do sistema, a natureza daquele tipo de projeto me pede um modelo sequencial de trabalho,
né? A gente vai fazer uma casa, é um modelo sequencial. Eu não posso ir botando janela se não tiver estrutura para trabalhar, né? Da mesma forma, eu não posso me mudar se não tiver janela colocada. Eu até posso, mas pode ser perigoso. Então, assim, tem naturezas de projetos, a gente tem que se ligar em que tipo de projeto é esse que a gente está vivendo. Então, eles trazem um pouco dessa questão dos overlaps, e quando ele traz esse tipo C, que é um exemplo que ele traz lá com a Honda, de muito overlap entre as histórias, se eu estivesse falando de pensamento Lean aqui, ele estaria no movimento de One Piece Flow, mas eu tenho as jornadas acontecendo, então eu tenho várias situações rolando, mas eu tenho fluxo de pouco trabalho, né, avançando no sistema, porque eu tenho foco ali acontecendo. Então isso pode ser uma coisa bastante interessante. E aí, eu quero responder essa pergunta sobre esse pensamento de times multidisciplinares, trazendo algumas coisas que estão ligadas com esse pensamento multidisciplinar. A primeira coisa que me vem à mente é sobre hipóteses, aonde ficaram as nossas certezas. Então, tem uma questão aqui, onde pode ser muito útil estar usando um time multidisciplinar, é quando a gente está construindo algo que eu não tenho noção do que está acontecendo. Porque vamos combinar, se a gente faz trabalho repetitivo, se a gente faz um trabalho onde eu não preciso me preocupar sobre o que está acontecendo, cara, eu executo uma história aqui, passo para outra pessoa, ela faz a etapa dela, outra faz a outra e tal, tudo mais, entrega, tá tudo feito. O sistema não tá pedindo para ter overlap e de boa, eu faço só isso. Então, de repente, se o meu trabalho... Exemplo, antes de falar com vocês aqui, eu estava cadastrando um evento numa ferramenta de eventos. Para eu cadastrar esse evento nessa ferramenta de eventos, eu tive que, 2 etapas anteriores a essa que eu tô, definir o nome do evento, a data de início e a hora de início. E quem vai dar o treinamento, né? Com essas informações, eu mandei para uma pessoa que ajuda a gente e ela desenvolveu uns flyers para a gente colocar nos eventos e tal. Quando ela me mandou de volta, é como se eu dissesse, beleza, agora você está habilitado para poder cadastrar o evento e fazer ele. E aí foi o que eu fiz. Tá? Ter um time multidisciplinar seria eu poder interagir mais com essa pessoa, que hoje eu não estou interagindo, quer dizer, eu dou para ela um briefing daquilo que eu vou desenvolver e ela me traz a informação. Mas se fosse um time multidisciplinar, eu tentaria trabalhar com ela o conceito desse meu treinamento, o porquê que está acontecendo. Então, talvez faça até mais sentido essa pessoa que trabalha com esse design, né, do layout, do flyer ou coisa parecida, que ela tenha um pouco mais de contexto sobre o que está acontecendo. A gente passa isso no briefing, mas talvez eu possa ter mais benefício ainda se eu tiver tendo o apoio dessa pessoa em todo o processo. Hoje não é o caso. Então, nesse meu caso aqui, ele é um processo sequencial, né? A única incerteza que eu tenho nesse meu processo do evento é quantos alunos vão ter, será que vai vender mais ou menos do que a última turma, será que, né, o que eu posso adicionar de conteúdo, quais são as expectativas dessa galera que está ali. Então, eu não tenho tanta incerteza nesse meu processo agora de construção desse evento, né? Então, são coisas assim nesse sentido que a gente está falando. Mas quando a gente trabalha com projetos que sugerem uma incerteza, pode ser muito interessante eu ter um time multidisciplinar, porque eu tenho mais gente para trocar, eu tenho inteligências diferentes, eu tenho estruturas de conhecimento diferentes. Quer dizer, uma pessoa que vem da área de comunicação é diferente da minha base de conhecimento que vem de uma área técnica, e vai ser diferente de uma pessoa que veio de um outro tipo de formação. A gente tem cabeças diferentes, nosso jeito de modelar sistemas pode ser diferente, nosso jeito de entender o mundo pode ser diferente. E aí, com essa instabilidade presente num projeto, que normalmente um projeto de inovação, um projeto de software digital, vai estar muito envolvido com isso, pode ser bem interessante ter um time multidisciplinar. A outra coisa pode estar ligada à questão de como que essa equipe se organiza, né? Eu ouvi uma vez de um consultor que ele auto-organizava equipes, né? E aí eu falei, tem um problema na tua frase, aí meio que se tu tá auto-organizando a equipe não está se auto-organizando, é tu que está organizando ela. Então, como que isso opera, né? E quando a gente tem times que se auto-organizam,
É como se a gente começasse com um conhecimento vazio. Estamos começando um projeto. Legal. E aí? O que a gente faz? Para onde a gente tem que ir? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é aquele lá? Como é que a gente pode se organizar? Como é que a gente pode começar? Como é que a gente pode começar a construir conhecimento? Indo naquela linha do que eu trouxe do transformar do tácito para o explícito. Então, o que eu já conheço do mercado? O que eu posso fazer para entregar uma solução melhor daquilo que eu estou fazendo? Então, tem várias possibilidades aqui do que a gente pode fazer em relação a isso. Então, poxa, como é que eu organizo essa estrutura para acontecer, né? Esse overlap entre as fases de trabalho é um pouco isso, quer dizer, enquanto tem alguém que está tentando descobrir uma demanda de um cliente, essa outra demanda aqui que já está bem definida, eu já posso começar a executar ela. E quando eu estiver retornando para esse cliente aqui para validar o que foi desenvolvido, eu já posso estar trabalhando numa próxima demanda. Existe um ciclo aqui, existe uma necessidade, o sistema vai pedindo feedback em relação àquilo que foi feito, como é que foi bom, foi ruim, foi positivo, se foi negativo vamos ajustar, se foi positivo vamos fazer mais disso, ao mesmo tempo que esse meu sistema está me dizendo, estamos tendo mais certezas, hein? A gente está descobrindo mais coisa aqui do projeto, hein? Ou, a gente tentou fazer isso daqui e não deu muito certo. Como é que a gente avança agora? Então, esse trabalho de auto-organização de equipes, né, e como que essa equipe vai funcionar para isso, é extremamente importante também em relação a como que vai ter esse overlap de informações, de trabalho sendo executado. Eu tenho a chance de usar essa estrutura, né, de funcionamento para me beneficiar dela, né? E a gente acaba entrando numa estrutura vamos lá, quando eu estou querendo auto-organização, eu estou pedindo autonomia. Você já pensou nisso? Qual a liberdade que eu tenho de tomar uma decisão? E isso, de novo, isso é uma camada de construção. Você pode começar com pouca autonomia e ir ganhando essa habilidade para poder ir além, né? De poder pensar mais a respeito, de ao invés de ter aprovação, ter aconselhamento. Isso é um jogo. E é um jogo que dá certo só se as duas partes quiserem jogar esse jogo. Enquanto tiver alguém querendo controlar o conhecimento ou passar o conhecimento em conta-gotas, né? Em querer centralizar o jeito como a coisa opera, não vai funcionar. Agora, se eu vivo num outro momento onde eu tenho a chance de poder construir o conhecimento junto com as pessoas e pouco a pouco, conforme eu estou vendo que meu time está ganhando conhecimento, eu vou soltando mais e mais, isso demonstra a minha confiança perante essa equipe e esse desenvolvimento de autonomia, que eu quero que o time seja eu mais ainda, né? O princípio número 1 é ser inútil, então o que eu mais quero é que uma equipe saiba funcionar sem a minha presença. Meu objetivo número 1, quando eu vou fazer um projeto novo, vou trabalhar com um time, vou trabalhar com um cliente, eu quero a minha data de saída. Todas as pessoas que eu atuo em processo de mentoria ou dou treinamentos e tal, eu preciso que você se liberte de mim. Eu sou uma bengala e eu sei que eu tenho um tempo útil em relação a te ajudar de um ponto A a um ponto B, mas depois você tem que sair daqui e viver sua vida. E eu viro uma referência, né? Meio... O Derek Sivers fala muito isso, né? Ele tem mentores que ele nunca conversou e ele pensa em conversas com esses mentores. Então é um pouco isso às vezes, assim, tipo... As pessoas vão acabar pensando, conversa comigo, assim como eu penso muitas vezes com meus mentores, eu penso, o que fulano diria sobre isso? Pô, ele faria eu pesquisar tal coisa, então eu vou pesquisar tal coisa. Então a gente começa a se organizar um pouco para fazer algo nesse sentido, assim. Bom, a questão de autonomia é o quanto que a gente liberta um time para que ele possa pensar. Quando a gente fala de modelos de implementação de estratégia, tipo OKRs ou coisa parecida, o OKR pede isso, por exemplo. O OKR está dizendo, me dá um objetivo, me dá um norte, mas não me fala como fazer. Não me diz como é que tem que ser feito. Deixa construir essas opções. Me deixa entender o mercado. Me deixa experimentar. Me dá o número que eu tenho que buscar. Qual é a métrica principal aqui? É associados? Tá bom, então vamos buscar mais associados. Estava dando uma mentoria ontem falando sobre isso. Eu disse, se a métrica do negócio está envolvida, número de pessoas associadas, trabalha para isso. Não tem que pensar em nenhuma outra métrica. É o que a gente faz para reter e para aumentar os associados que a gente tem. Esse é o grande lance, né? Por exemplo. Então, a autonomia é um lance importante aqui para a gente falar.
com a autonomia e a auto-organização, e essa questão que eu falei da gente estar vivendo nesse processo de incerteza, também vem um pedido do tipo assim, quais são os limites dessa equipe, até onde ela pode ir, até onde ela pode pensar a respeito. Você vai ter restrições de tempo, de grana, de número de pessoas máximas que você pode colocar dentro de um projeto. Você tem várias restrições que estão acontecendo num projeto. Lembra lá de todas as áreas de conhecimento lá do PMBOK? Qualquer projeto que a gente executa, ele vai ter um conjunto de restrições. Melhor se a gente souber quais são elas, se a gente puder definir quais são essas restrições e como que a gente opera em relação a elas. Então, o jogo desse limite, dessa transcendência do time, ela começa a trabalhar por aí. Quando o time começa a entender que, opa, a gente pode ir além, olha só o que a gente descobriu aqui, será que dá pra gente fazer uma coisa diferente nesse negócio? Então a gente começa a desenvolver uma estrutura diferente de funcionamento, mas pode ser bem interessante. Uma outra coisa também que acontece com times multidisciplinares é o quanto que esse time aprende por causa de outras áreas de conhecimento, né? E também o quanto que esse time consegue depois reconstruir esses conhecimentos, reconstruir esses padrões de sucesso em outras experiências. Então, eu participei de um time em 2008 e a gente fez coisas muito legais juntas. E esse time ele foi dividido porque, como é que é? Eu ouvi de né, a Rádio Corredor, vamos chamar assim, a Rádio Corredor disse que esse time estava ficando muito forte. Então, a decisão foi de dividir o time para que ele perdesse força. Mas não foi isso que aconteceu. Quer dizer, a gente acabou tendo 5 lugares diferentes onde o nosso jeito de pensar estava operando agora e não mais só um. Então, a gente acabou crescendo o processo de funcionamento para outras áreas. Outras áreas da organização se beneficiaram pelo nosso jeito de pensar e de operar. Então, o efeito que as pessoas estavam pensando em ter, que era perder poder, não foi isso. A gente continuou conectado como uma rede de apoio e a gente continuava fazendo o crescimento acontecer daquilo que a gente fazia. E aprendizados, a gente conseguia passar conhecimento de um para o outro daquilo que a gente fazia. Uma outra coisa legal de trazer aqui nessa conversa é o seguinte: a possibilidade desses aprendizados, né? Eu estava falando aqui sobre essa troca, mas a gente faz isso de forma proposital, né? Eu falo muito da frase agora sobre o fazer de propósito. Então, a chance que eu tenho de fazer esse processo de construção de conhecimento, ele acontecer de forma proposital. Seja indivíduo, grupo, corporação, equipes, né? Como que eu conecto essas histórias aqui? Então, esse processo de aprendizado, e aí vem todas as estratégias que vocês já vêm falando aí nos vídeos e outras histórias, palestras, fishbowls, né, escrita, um vídeo gravado com uma ideia para alguém poder olhar e discutir a respeito, um pensamento solto de manhã, estava pensando sobre isso, o que vocês acham? Será que a tua configuração, a tua ferramenta de comunicação tem um lugar onde as pessoas podem jogar ideias? E os outros podem interagir, podem discutir, podem questionar qual a abertura que existe na empresa para discussão sobre as ideias, né? Não, agora ficou pessoal. Não, isso aqui é pessoal, vou lá, tenho que criticar esse cara porque eu tenho que parecer melhor do que ele. O que é isso? Que tipo de empresa é essa que você trabalha? É aquela que fica bonita na rede social, né? Trabalha o employer branding e lá por trás não existe cooperação, não existe estrutura de tranquilidade, as pessoas não aceitam que as pessoas estejam tranquilas e focadas e tendo consciência do trabalho que estão fazendo. Que empresa é essa sua? Pensa nisso também. Mas esse processo de aprendizado, de aprender com as outras áreas, e não só... E aí vem o lance da abertura, eu não quero saber do que deu certo exatamente. Isso eu também quero saber. Mas me mostra o que tá dando errado, cara. Porque talvez uma outra equipe tenha uma experiência legal para te trazer, porque você vai poder aprender em relação a isso. E num time multidisciplinar, a gente tem essa chance, porque essas pessoas vieram ou vivem em mundos diferentes, e agora elas têm a chance de colaborar e compartilhar conhecimentos que elas tiveram de diferentes campos. De novo, vai entrar o quão capaz essa equipe é de se escutar. Quão capaz essa equipe é de poder cuidar dessa da atenção, né, em relação a isso. Então, um lance bem importante, tá? Nesse sentido.
O que mais que eu posso falar? Vamos pegar mais um item aqui. Controle. Controle. Caramba. Essa é aquela parte do vídeo, deve estar em preto e branco. Agora mudou minha voz pra ficar falando de um jeito diferente. E aí é o próprio Daniel ferrando o Daniel. Porque antes o vídeo não ia ter nenhuma edição. E agora eu me obrigo a achar esse pedaço do vídeo pra poder, né? Pra poder editar ele. E é assim que funciona a vida, né? A gente vai se desafiando. Sutilmente a gente se desafia. E é sobre isso que eu quero falar aqui. O controle, quando a gente trabalha com métodos ágeis, o pedido de controle é um controle sutil. É um controle onde eu estou te dizendo como é que as coisas estão indo. Uma das coisas que mais me irrita quando eu tenho que interrogar as pessoas para ter a informação. Normalmente eu tenho que interrogar quando é uma informação de uma fragilidade, porque elas não estão tendo coragem de dizer que algo deu errado ou que não está certo. Por que não está dando certo, Daniel? E aí é que eu vou descobrir o quanto que essa pessoa consegue ser transparente em relação ao que está acontecendo. Muitas vezes as pessoas não conseguem ser transparentes. E é um processo de construção também. Falei da autonomia antes, a gente está falando de controle agora. Então, como é que a gente organiza esse tipo de pensamento? Então, eu quero um controle sutil, onde eu quero que ele vai emergir do time. Quais são os objetivos que foram dados para essa equipe? Quais são os indicadores que essa equipe tem que cuidar? E eu quero que essa equipe me conte o que está acontecendo. Quais são os aprendizados que eles tiveram? Como é que eles estão percebendo o que está acontecendo? Esse é um pouco do movimento que eu quero que as equipes tragam, entendeu? Então eu acho que para mim tem uma questão bastante relevante, assim, né? Dando exemplo também de um outro exemplo, né? O Gary Vaynerchuk, é um cara que eu acompanho bastante e compartilho de muitas ideias dele. E meu cargo na Imove é uma cópia do processo da VaynerMedia e da Cloud Silver, por exemplo. Então, é nesse nível, a coisa de me conecto muito nos princípios, assim como eu me conecto muito nos princípios do pensamento Lean e muito nos princípios de pensamento do Nonaki Takeuchi, essa questão, por exemplo, do tácito para o explícito. Eu sou uma pessoa que me conecto muito pelos princípios, não pelas regras ou pelo como fazer. O como fazer eu tenho o meu jeito, mas os princípios são parecidos. E o Gary, ele fala um lance de The Honey Empire, né? O império do mel, do amor, da colaboração, do carinho pelas pessoas, do cuidado com as pessoas, a presença de estar ali para as pessoas. Às vezes as pessoas elas vão demorar para entender que realmente tu está ali disponível para elas, mas a tua atitude é essa: eu tô aqui, não precisar conversar, eu tô aqui. Não é de sacar, não é tô brincando com a pessoa, não, eu realmente tô disponível para conversar. Quando quiser trocar ideia, pode me chamar, vamos trocar uma ideia. É um pouco desse pensamento. A brincadeira com isso, desse controle sutil, é a gente fazer as pessoas, que pessoas que vão estar ali cuidando das coisas. Qual a responsabilidade dessas pessoas perante esses indicadores? Como é que esses indicadores, eu, sendo de repente gestor dessa equipe ou coisa parecida, qual é a minha expectativa em relação a esses indicadores? Se eu não deixar isso claro, as pessoas não têm como saber o que eu estou esperando. Não tem como saber para onde é que eu quero que elas se movimentem. Então a gente precisa organizar o conhecimento para que as coisas se movimentem para aquilo que a gente quer, né? Ainda na história do conhecimento que eu vinha falando, de transformar do tácito para o explícito, o falar muitas vezes não está transformando do tácito para o explícito, né? Eu falar a respeito de algo e você tomar conhecimento, por exemplo, eu estou aqui falando um monte de coisa sobre equipes multidisciplinares e o que eu vejo que está em volta desse processo. Até isso começar a fazer sentido no seu dia a dia e você começar a errar e começar a ver as coisas que estão rolando e assim, entendi o que o Daniel estava dizendo. Na verdade, nem o que o Daniel está dizendo. Eu estou comentando em cima de um artigo escrito em 1986. Mais de 30 anos. Os métodos ágeis, o manifesto ágil surge em 2001. Esse artigo do Nonaki Takeuchi, The New Product Development Game, é de 1986. Um outro livro que eles lançam em 1991,
The Knowledge Creating Company. As bases do pensamento ágil estão nesses dois materiais. Então, cara, se você está vivendo ainda o que está lá em 91, você tem que vir para antes, você tem que vir para pensamento sistêmico, você tem que ir para pensamento Lean, você tem que ir para os princípios de gestão do Deming. Elimine o medo, crie segurança. Começa com isso. É tão, sabe, é Maslow, sabe? Garante a fisiologia do ambiente, garante que as pessoas tenham um ambiente para se sentir seguras. E depois elas vão estar aptas a colaborar. No momento que você empurra uma decisão sem trazer as pessoas para pensar, você está esquecendo que a gente tem a capacidade de raciocinar, a capacidade de ter consciência sobre as coisas, de aprender, de conectar as coisas que estão acontecendo e pensar em novas estratégias. Então essa coisa do aprendizado, ela é muito forte. Para mim ela é muito forte. E não só o falar, mas é saber que aquilo ali está acontecendo. Acho que por isso que o meu funcionamento com as pessoas é num processo de mentoria e não de coaching. Eu quero garantir que tu vai errar. Eu quero garantir que vai doer. Eu quero garantir que o aprendizado vai estar acontecendo. Porque daí eu sei que eu posso ir embora mais rápido. Daí eu sei que eu vou me tornar inútil mais rápido se eu estiver treinando, experimentando e se frustrando. Ou dá certo ou dá errado, o resultado é o que resulta, como diz meu amigo Luiz Parzanello. Então é muito relativo, né, essa estrutura de pensamento assim, que a gente tem que ter. Mas eu preciso aprender, eu preciso parear, eu preciso entender o que os outros times estão fazendo, entrevistar as pessoas, né? E eu queria trazer, tem uma parte do artigo que eu acho demais, muito legal, que e conecta com coisas que você vai ver, tipo o Marty Kagan falando sobre Product Development, né, desenvolvimento de produtos e tal. Que é uma assim, quando é que esse pensamento holístico ou de times multidisciplinares ou essa visão mais iterativa, né, de entregar software e tal, quando é que isso aí de repente não opera assim? Para mim tem um item desse artigo do Nonaki Takeuchi que é muito interessante. De novo, nós estamos em 1986 na publicação desse artigo. E ele fala assim, esse processo holístico aqui, de criar times multidisciplinares, que estão preocupados em aprender, estão preocupados em funcionar com baixa certeza, né, com bastante incerteza, isso não aplica muito para organizações onde o desenvolvimento de produtos é mantido por um gênio que faz a invenção e passa um conjunto definido de especificações para as pessoas seguirem. Ah, cara. 1986. 1986. Eu fico pensando assim, ó. Se você dá aula numa faculdade, se você trabalha numa instituição de ensino, faz um favor pra mim. Todo primeiro dia de aula, a primeira coisa que você vai fazer para qualquer aula que você for executar, não sei qual é o assunto, não sei do que você dá aula, pode ser aula de história, pode ser aula de geografia, pode ser aula do que for, pode ser aula de computação, pode ser aula de publicidade, de engenharia, o que for. Faz a galera ler esse artigo, cara. 1986. Mais de 30 anos, cara. A gente tá longe, tá bem longe. Ainda em 2020, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, cara, as experiências que eu tenho nas empresas são coisas simples, dão muito trabalho. É um outro item desse artigo aqui que ele fala o seguinte: esse processo ele requer um esforço extraordinário, né, de todos os membros do projeto durante todo o processo de desenvolvimento. Ele fala até sobre horas extras e tal, e coisas do tipo. Eu já consigo dizer para o Nonaki que hoje que consegui resolver essa parte das horas extras, né? Mas eu vejo muito aqui do que eles estão trazendo aqui nessa discussão, que é o esforço, a atenção, a presença, ter um time multidisciplinar, e aí eu encerro com isso, ele torna a gente presente, ele torna a gente cuidadoso sobre o processo com essas pessoas. E aí vem a questão de qual é o objetivo que você está dando para esse time. Então, quando você fala que esse time não funciona,
talvez o objetivo dele tá errado. E é por isso que todo o resto tá quebrado. Porque a métrica dele tá diferente. Um time que é, vocês são um time de manutenção, de sustentação de um produto. Você está dizendo para as pessoas, não pensem, não evoluam, só não deixa cair, só não deixa parar. Então, se você aceita ter um time de sustentação dentro da sua estrutura, eu quero ser craque em manutenção de software, você está errando. Todo software tem que ser mantido, todo software precisa evoluir, senão ele morre. Todo software. Todo produto de tecnologia, se ele não evolui, ele morre. É isso. A evolução não é só de tecnologia, a evolução é de cabeça, de manter as pessoas mexendo no sistema e atualizando, e interagindo com clientes e aprendendo com ele. Esse é o movimento. Se qualquer um de vocês aí tiver um software que vocês vão dar manutenção há 2, 3 anos, que software bom, não dá manutenção, deu ruim. Isso quer dizer que seu produto não evolui, isso quer dizer que ele vai morrer. Você sabe dar manutenção ainda? Tem um ambiente montado para dar manutenção nele? É isso que a gente está falando aqui. Então, pessoal, ter um time multidisciplinar, ele exige cuidado e atenção. Ele exige objetivo claro. Ele exige ausência de medo. Ele exige um ambiente seguro para que as pessoas possam pensar, para que as pessoas possam trazer aquilo que elas pensam, trazer aquilo que elas acreditam, desafiar o que os outros acreditam, e a gente poder viver nesse ambiente onde eu tenho essa abertura, onde eu tenho a possibilidade de trocar essas ideias, e não fica uma história do tipo, é um problema comigo. Se você tem as suas ideias criticadas, provavelmente é porque você é a pessoa que mais dá ideias. E agora o jogo é esse, como é que eu construo esse movimento com as outras pessoas? Ficar irritado, dizer que não é por aí, chamar a atenção de que você é a pessoa que é mais importante naquela sala ou qualquer coisa do tipo, você está perdendo o jogo. Não é por aí, né? Já ouviu frases do tipo, achei que a minha opinião tinha mais importância? Então, é desse tipo de coisa que a gente está falando. E eu agradeço, né? Eu acho que não é muito comum eu fazer vídeos tão longos assim, mas eu acho que é muito válido, assim, foi natural aqui, eu fui expandindo as trocas e tal. E para não dizer que não falei do modelo Spotify, sim, Spotify é um modelo de trabalhar de forma multidisciplinar, né? Com objetivos claros, trazer... Você não precisa usar todo aquele glossário que eles usam por lá. Encontra o seu glossário. Quando a gente estuda sobre o sistema Toyota de produção, a Toyota tem uma metáfora da casa da Toyota. E a única coisa que ela te pede, qualquer livro que você vai ler, é tipo, não copie a casa. A casa é a nossa metáfora. A casa é o jeito que a gente cria a nossa identidade sobre o que está acontecendo. Acha qual é a sua identidade. E eu acho que é um pouco desse pedido aqui, entendeu? Foquem mais em princípios. Parem de querer achar regras, de achar quais são as cerimônias certas, qual o horário ideal da reunião diária. Caceta, pergunta para as pessoas que estão do seu lado, elas vão saber dizer qual o horário ideal da reunião diária, e algumas vão querer dizer também que a reunião diária é inútil. E ela deveria ser inútil. Todo time se reúne para fazer a tal da reunião diária porque existe uma disfunção, porque a informação não flui, porque não existe um jeito fácil das pessoas saberem o que as outras estão fazendo e entender formas de apoiar. Então a reunião diária se torna o último momento responsável para uma equipe se conectar. Ela poderia se conectar no final do dia para tomar uma cerveja, para fazer um happy hour, mas ela se conecta num horário para um saber o que o outro está fazendo. E podia ser uma informação lida num canal assíncrono. Então é isso, trabalhar com um time multidisciplinar é estar atento ao que está acontecendo naquele sistema, que faz parte de algo maior. E aí o jogo é como é que a gente conecta tudo isso acontecendo. Beleza? Não preciso nem falar, né? É sempre disponível para vocês mandarem perguntas. Agradeço demais aqui quem me mandou essa pergunta. E que esse vídeo possa ajudar nessa reflexão, né? Dessas empresas, equipes que ainda não estão buscando uma estratégia de funcionamento multidisciplinar, tá? Tem muita oportunidade para foco, para aprendizado, para troca de ideias, de objetivos claros, né? Você não precisa mudar a sua organização inteira de uma hora para outra. Pega um projeto, pega um problema e começa a resolver ele com essa outra estratégia.
e comece a ver os benefícios que isso pode trazer para o seu dia a dia. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima.